O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou a análise da Procuradoria-Geral de Justiça, que deu parecer contrário à proibição do serviço de mototáxi em São Paulo. O transporte de passageiros por moto é realizado pelas empresas 99 e Uber. O serviço está suspenso em São Paulo desde janeiro por determinação da Justiça, que reconheceu a validade do decreto. A manifestação do subprocurador-geral de Justiça, Wallace Paiva Martins Júnior, afirma que o decreto ceifou a possibilidade do livre exercício desta atividade privada, que é permitida pela legislação federal, e que suspender o serviço de motos por aplicativo pode ainda estimular a clandestinidade e o trabalho informal no setor. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, diz que essa manifestação da Procuradoria é absolutamente equivocada. Vamos ouvir. E com todo respeito e carinho ao subprocurador, mas ele está absolutamente equivocado na colocação dele. Não existe legislação federal, como ele diz, que autoriza esse tipo de transporte. Ele está confundindo o mototáxi com serviço de aplicativo. É como você falar que o Uber é igual o taxista, né? Não precisa nem ser juiz, promotor, bacharel, para você saber que uma coisa é o transporte por aplicativo, que é o Uber 99, outra coisa é o taxista, que tem placa vermelha, é a prefeitura. Agora era jurista. Mas, meu querido João Belucci, eu trabalhei durante 15 anos com o Wallace. O Wallace se formou um ano antes de mim na faculdade, ele entrou um pouquinho depois no concurso, e ele é um dos melhores administrativistas do Ministério Público, né? Ele trabalha diretamente com o Procurador-Geral de Justiça. Ele está analisando a questão sob o ponto de vista constitucional, né? Ele entende que a competência para legislar essa questão é uma competência federal, porque a Constituição diz que matéria de trânsito tem que ser legislada pela União. Mas tem um outro argumento também. Direito tem tudo um lado e um outro. Tem o lado de que o município legisla sobre questões do seu peculiar interesse. Ou seja, reduzir o número de acidentes em São Paulo pode ser algo do peculiar interesse. Então, há um confronto entre essas duas visões, certo? No direito, se dizer que alguém está errado é complicado, porque é muito questão de interpretação quando chega nesse tipo de demanda. Mas eu queria ouvir a opinião aqui da mesa, começando por você. Veja, Capês, me causa algum estranhamento essa insistência do prefeito Ricardo Nunes num tema em que vários municípios já têm esse serviço. É importante dizer que esse serviço do mototáxi, ele normalmente pega essa chamada última perna da viagem, né? A pessoa usa o transporte público, faz o caminho, o grosso do caminho, aquela última perna ali para sua casa, né? Aquele último trechinho, normalmente é essa pequena corrida, são pequenas corridas que o mototáxi vem para suprir, que não necessariamente o Uber cobre, e ele ainda tem um preço melhor. Existe essa discussão realmente, o mototáxi seria via alvará da prefeitura, por ser táxi, teria uma suposta fiscalização maior que o Uber, que é do aplicativo. A discussão jurídica está na mesa, mas eu concordo com o parecer do Wallace, acho que não faz sentido a prefeitura vetar. O que ela pode é regulamentar, apresente os dados, teve audiência pública aqui na Câmara Municipal, pude acompanhar, gostei bastante de todas as colocações que foram feitas, teve gente de todos os setores, colocaram lá as suas demandas, mas a conclusão é essa. O município ele pode, no máximo, criar a regulamentação que é da alçada do município. Agora, proibir um serviço que existe a demanda, existem as motos, existem as pessoas querendo pegar, então não faz sentido algum. E se o argumento é o SUS, ele aumenta os acidentes e tudo mais, que a prefeitura fiscalize mais e crie alguma espécie de seguro, algo nessa linha, porque realmente a moto salta aos olhos que é um veículo muito mais perigoso que qualquer outro, muito mais sujeito a intempéries do próprio asfalto ou da chuva, né? Muito mais perigoso. Agora, que cria um seguro, algo assim, mas proibir não faz sentido nenhum, inclusive não permite que pessoas trabalhem, né? A livre iniciativa a iniciativa privada fica vedada de poder atuar aqui, e o que me parece que o que pegou para o Ricardo Nunes foi a atuação da empresa, que ela não ligou muito para a prefeitura, falou, pode proibir, porque não tem o que proibir. A empresa foi arrojada, mas ela está certa, não tem o que proibir um serviço que está aí para as pessoas usarem, Cabeça. Maria De Carlo, eu quero te ouvir. O João foi muito feliz quando ele falou, né? Quando ele descreveu o tipo de demanda que a gente tem por esse tipo de transporte, é aquela última perna da viagem
e principalmente utilizada por mulheres. Esse tipo de transporte ele é seguro para mulheres que querem evitar percursos em vias escuras, estarem sujeitas a sofrerem violências e abordagens indesejadas. Então, é um tipo de serviço que já funciona, já existe, principalmente nas franjas, nas partes mais afastadas da cidade, onde o transporte público, por exemplo, não tem oferta o suficiente ou, né, não funciona direito lá por outros motivos. Essa abordagem me lembra um pouco o que ocorreu com as vans. Eu acho que é urgentemente as vans aqui na cidade. É um serviço de transporte que tinha demanda, não houve regulamentação e quem toma conta das vans hoje em dia aqui na cidade? O crime organizado. Então, isso é algo que tem que ser urgentemente feito com várias mãos, os braços. As empresas, eu tenho conversado com as empresas, elas estão aí dispostas a conversar, estão com sangue nos olhos para implementar esse serviço aqui na cidade, tem números, tem dados. Então, eu acho que é preciso que haja muito bom senso das forças políticas, dos líderes políticos, executivo, legislativo, com as empresas, com os consumidores, para fazer um tipo de regulamentação urgentemente e que contemple essa questão da fiscalização, essa questão da responsabilidade com a saúde, com a saúde, qual é o tipo de abordagem, limites de velocidade, controle de limites de velocidade dentro do aplicativo. Tem uma série de inovações que permitem que seja feito numa regulamentação que aborde tudo e seja completa. Já funciona em mais de 3 mil cidades no país. Por que não em São Paulo, né? Exatamente. Agora, veja só. Se é questão do perigo, então proíbe moto em São Paulo. Pronto. Isso, proíbe a garupa. E proíbe gente de andar na garupa de moto em São Paulo. Bogotá fez isso. Não é verdade? E outra coisa, se está caindo muito avião, proíbe o transporte aéreo também. Aí você elimina completamente o risco. Nós vivemos numa sociedade de riscos, já dizia Günther Jacobs, penalista alemão. Agora, enquanto vocês falavam, o Bellucci e Maria de Carli, eu tomei a liberdade de mandar um WhatsApp para o próprio Wallace. A gente faz ao vivo, né? Tem que fazer ao vivo. E o Wallace já me respondeu e mandou parecer aqui só os 2 argumentos para... A disciplina geral da atividade de mototáxi é assunto que se insere na competência legislativa reservada à União, de acordo com os artigos 21, inciso 20, e 22, incisos 9 e 11 da Constituição Federal. O ato normativo municipal que, ao suspender temporariamente essa atividade, invadiu a esfera de competência legislativa privativa da União e abalou os pilares da livre iniciativa e concorrência e da liberdade econômica, que é o artigo 1º, inciso 4º e 170, inciso 4º da Constituição. E segue por aí um parecer muito longo, aí tem 42 laudas. Ou seja, o Wallace perdeu tempo estudando o tema. Mas eu queria ouvir a minha amiga que também fez a São Francisco. Qual a sua opinião? Concorda ou pode discordar também, ué? Ninguém é obrigado a concordar aqui. Eu concordo com o parecer do Wallace. Inclusive, não sou só eu que concordo, o Supremo Tribunal Federal já foi acionado e já respondeu que não seria competência do município proibir essa atividade, que ele poderia regular, mas não poderia proibir. O Supremo já se manifestou. Então, essa briga toda é apenas para, talvez, para o prefeito não perder face, para ele poder justificar por que ele está brigando tanto, lembrando que ele teve, na sua eleição, o apoio de grupos de interesse que só tem a perder se essa atividade for implementada. Na verdade, é uma briga entre grupos, entre corporações, para ver quem vai ter o seu mercado reservado. Não é uma preocupação com as pessoas que estão na garupa, porque senão teria que proibir a garupa. Quer dizer, você pode andar na minha garupa, mas se você estiver me pagando pelo aplicativo, não pode? Chega a beirar o absurdo e que seja logo liberado. Funciona no mundo inteiro, mas aí sim, se eu tenho medo de bete, eu tenho mais medo ainda de moto. Eu não ando de moto. Que haja, ao mesmo tempo, em paralelo, providências de prevenção para que reduzam os acidentes. E são acidentes em geral, você falou aí precisa de mãos e pernas, eu já logo pensei em todos os acidentes que eu vejo, porque são acidentes que custam membros, que custam vidas. Então, não é só uma questão econômica. Mais uma vez, estamos falando da saúde do povo da cidade de São Paulo. Exatamente. E outra coisa, eu me lembrei dos moto-entregadores, esses meninos que aí fazem 14 horas de corrida por dia. Proíbe isso também. Mas a gente precisa ouvir a polícia. Doutora Raquel Galinatti, nossa sempre presidente do Sindicato dos Delegados. É uma situação em que é necessário uma atuação administrativa do município. Negar o que está descrito na lei e querer extrapolar uma atribuição
federal, claro que todos nós que temos conhecimento jurídico, nós sabemos que isso não é possível. Talvez uma melhor orientação jurídica ao prefeito Ricardo Nunes, que tem uma excelente boa vontade, aliás, ele tem conduzido a cidade de São Paulo com excelência, porém, neste tópico é necessário uma melhor assessoria para que, imediatamente, o mais rápido possível, tenham regras e normas a serem cumpridas para aqueles que querem trabalhar com o mototáxi. Obviamente, não devem ser as mesmas regras daqueles que não utilizam de forma econômica a moto. Então, eu acho que esse impasse poderia ser solucionado até colocando regras rigorosas, porque cabe ao critério, oportunidade e conveniência da administração pública municipal impor as suas regras administrativas. Muito bem. É isso aí. O que eu apoio, Ricardo Nunes, lá na Cracolândia, tinha uma cerca e ele fez a cerca murada. E eu não sei se viola a Constituição, se fazer a cerca com arame ou com tijolo. Não sei se isso é um tema constitucional. Aí eu tô com ele.